Bom, todo mundo há de concordar que Jesus nasceu. Amém? Jesus nasceu ou não nasceu? Se foi dia 25, se foi dia 1º, se foi em dezembro, se foi em janeiro, é outra questão. Pelo menos você, ou um parente seu, ou alguém que você conhece, que você em alguma vez, você já foi convidado para ir festejar o aniversário de alguém no dia diferente do aniversário dela. Correto ou não? Correto ou não? Olha, meu aniversário é dia tal, mas caiu numa segunda-feira. Não dá para todo mundo, então vou fazer antes, no sábado, que aí dá para o pessoal vir. Não é assim? Então, meus irmãos, Jesus nasceu. Amém ou não amém? Se foi no dia 25 ou não, aí é outra questão. O fato é que Jesus nasceu. E hoje, no dia 21, aqui, na casa que o Senhor separou para a gente orar, nós estamos celebrando esse feito magnífico e maravilhoso de Jesus nascer. O Deus encarnou e nasceu de uma mulher. Amém ou não amém? Então, a grosso modo, entenda isso. É como se a gente comemorasse o nascimento do nosso Salvador fora do dia. Mas, comemora-se. Amém ou não amém? Outra questão também muito importante é que a igreja precisa preservar os valores e as virtudes que gera todo esse ambiente, né? Então, é muito bom, por exemplo, tem família que passa o ano todo em guerra, mas aí quando chega no final do ano, entra o que eles chamam de espírito natalino, aí eles ficam mais sensíveis, e marca aquela comunhão, aí todo mundo chega igual aqueles caraçu, meio de banda, bem desconfiado, aí vai lá e começa a falar de Jesus, sempre tem um crente lá no meio, aí dá uma quebrada nas coisas, aí eles começam a se pedir perdão, se perdoar, organizar as coisas e tal e tudo, e aí passa o final de ano de boa, e em janeiro começa a guerra de novo. Mas é melhor pelo menos um dia no ano do que nada. Então, é muito importante a igreja preservar esses valores, preservar realmente, porque é a igreja que tem que fazer alusão, né, a todas essas virtudes que vêm acompanhado dessas celebrações. Comunhão, confraternização, união, perdão. Amém, meus irmãos? Então a igreja precisa manter viva, né, essa chama social. E é por isso que nós celebramos, né, o Natal, não do jeito que o mundo celebra. Pelo contrário, a gente celebra com o princípio, né, nevrálgico, central do Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar hoje. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos por estarmos aqui, Pai, juntos nessa casa de oração. E também, meu Deus, dessa nuvem de testemunhos que nos acompanham pela internet. Que essa mensagem venha despertar em nós uma reflexão profunda sobre o maior e mais magnífico dos milagres, que foi o Senhor vir para a terra. Então, meu Deus, abre o nosso entendimento e nos dá uma compreensão mais profunda de tudo isso que aconteceu. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, o tema da mensagem de hoje é o Deus que se fez carne. Diga comigo, o Deus que se fez carne. Então, como você viu aí no versículo, aquele que é a palavra tornou-se carne, se materializou e viveu entre nós, e a geração que estava existindo viu a glória do Deus encarnado.
a glória como do unigênito vindo do Pai. E ainda mais, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, eu peço que você preste bastante atenção, porque é uma pregação mais filosófica para a gente poder refletir, mas é importantíssimo porque é o ponto central da nossa fé. Não há mistério mais profundo e mais glorioso do que este. De todos os milagres, de toda a criação, de tudo aquilo que já aconteceu na eternidade, não existe feito maior do que este. Deus se fez homem. O próprio Deus, o Deus encarnado, ele se materializou na terra. O Verbo eterno, que criou todas as coisas, entrou na história, tomou forma humana e escolheu viver em nosso meio. Então, como diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, e eu quero assim conclamar você a ler esse capítulo, que é muito fenomenal, que fala sobre esse milagre, né? Então, a gente vê aqui que o próprio capítulo fala que tudo que existe, toda a criação foi criada por intermédio da palavra, daquele que é a palavra. Tudo aquilo que se fez, sem ele, não teria sido criado. Então, o Deus Criador, o Deus Eterno, resolveu se materializar e viver entre nós. Queridos, a encarnação não é um detalhe do Evangelho. A encarnação, que é o processo de Deus encarnar em figura humana, figura material, é o coração do Evangelho. Toda a base da nossa fé começa aí. Deus se fez homem. Ele veio para a terra na forma humana. Então, querido, João não descreve teorias, mas a maior realidade já revelada. O eterno se tornou temporal. O infinito se fez tocável. E o invisível se tornou visível. E ao se tornar homem, Deus revelou seu amor, o seu plano e o seu propósito para a humanidade. Então isso tem um significado muito mais profundo. E nós, como cristãos, principalmente nesse período, precisamos entender com mais profundidade esse grande feito na história da eternidade. Nunca na história da eternidade Deus se esvaziou da sua divindade. Somente nessa ocasião. Isso literalmente é, como a própria palavra fala, assombroso. Então, por isso, nessa mensagem eu quero apresentar para você aqui 3 razões espirituais que revelam por que Deus se tornou homem. O interessante que no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é muito claro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, bem aí você vê a plenitude da divindade de Deus. No princípio, ele criou o tempo. No princípio, ele criou o tempo, né? Criou Deus, no princípio, ele criou o tempo, criou Deus os céus, criou o espaço e a terra, criou a matéria. Então, um Deus que está acima da criação, um Deus que está acima do tempo, está acima do espaço, está acima da matéria. Ele vive numa outra dimensão que não é a nossa. Ele saiu disso e entrou. E se fez carne e abriu mão de toda a sua divindade, não da sua identidade, mas da sua divindade, para viver no meio de nós. Queridos, então, e para quê? Ele revelou o seu amor, o seu plano e o seu propósito para a humanidade.
Ele se tornou pobre para que pudéssemos nos tornar ricos. É, pastor? Sim. Como disse, aquele que é a palavra tornou-se carne. Ele deixou a sua glória para assumir a nossa humanidade. Então você imagina essa situação. O Filho eterno, junto com o Pai e o Espírito, no céu de glória, abre mão de toda a sua glória na eternidade, para vir para cá. Então, ele perdeu toda a sua glória, ele perdeu toda a sua riqueza, e deixou no céu de glória. Cristo se fez pobre, não apenas materialmente, mas existencialmente. Quando Jesus se esvaziou e veio para a terra, ele deixou de ser, naquele período, onipresente. Por quê? Porque ele veio e se sujeitou às leis da criação. Lhe deixou o trono para entrar na manjedoura. E essa palavra manjedoura é tão bonita, eu até agradeço a Deus por essa palavra tão romântica, manjedoura. Mas você sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura é um coxo. É o coxo que a gente bota a comida para o boi, para o cavalo, para os animais do curral, no estábulo. Né? Aí as pessoas, manjedoura. Não, manjedoura é um coxo que limparam lá e forraram direitinho e botaram o Senhor lá na manjedoura, no coxo. Né? Então ele abriu mão, ele se tornou pobre, ele abriu mão de toda a riqueza e glória e poder da glória para vir para cá, para a terra. Agora, por que ele fez isso? Ele deixou a adoração dos anjos para enfrentar a indiferença humana, para enfrentar o ódio humano, para enfrentar o preconceito humano e todas as mazelas do ser humano caído. Você imagina ele abrir mão da adoração dos anjos pela eternidade, para vir para cá. Quando chegou, por exemplo, em Nazaré, disse: mas isso aí não é o filho lá da Maria com José? Não era ele que morava bem ali no canto, andava por ali com os meninos ali brincando e tal? Agora ele quer ser um profeta, não estou dizendo mesmo. Então ele largou tudo isso, ele perdeu tudo isso. Então você imagina. O interessante, porque tudo que era dele, pelo seu sacrifício, ele tornou nosso. Tudo aquilo que ele perdeu por um tempo, foi para que as promessas do reino de Deus chegassem até nós. E tudo aquilo que era nosso, ele tomou sobre si. E o que era nosso? A nossa pecaminosidade, a nossa carnalidade, a nossa condenação eterna, tudo aquilo que estava sobre a humanidade, ele tomou sobre si. Então, como eu lhe disse, é muito mais profundo do que a gente pensa. A pobreza de Cristo é a riqueza da graça. Ao se fazer carne, ele nos enriqueceu com o perdão, com a salvação, com a esperança e a vida eterna. Ou seja, tudo que era dele, ele deu para nós. A vida eterna, salvação, esperança, perdão, tudo que ele tinha, ele entregou para nós. Porque hoje, através dele, nós temos perdão, temos salvação, temos vida eterna e temos esperança nas promessas que ele tem feito para nossas vidas aqui nessa terra ainda. Então, esse é um dos valores mais profundos a respeito da encarnação de Cristo. A encarnação revela o amor que desce até onde nós estamos. Ele não esperou que subíssemos aos céus, ele veio até nós. E Deus é bom demais para ser cruel e sábio demais para errar. Quando não entendemos a sua mão, nós confiamos em seu coração.
Isso é magnífico, porque nós podemos confiar, porque Ele resolveu perder tudo por causa de nós. Então, se Ele veio por causa de nós, mesmo nós não entendendo os caminhos que Ele nos faz caminhar, mas pela fé eu posso confiar. Cristo se fez pobre para nos dar a maior riqueza, que é a vida de Deus em nós. Uma outra razão para Deus se fazer carne é que Ele se esvaziou para que pudéssemos ser cheios. Como diz o versículo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, como se esvaziou, Cristo se esvaziou de sua glória visível para habitar conosco. O interessante que em outras versões diz, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra transliterada para o português, lá no original, significa que Cristo tabernaculou entre nós. Porque Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Então, para fazer uma alusão, diz que Ele tabernaculou. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era o templo móvel. Aonde o povo ia, o templo também ia. Ou seja, aonde o templo ia, Deus ia junto com o povo, para onde o povo ia, na época do deserto. Então o tabernáculo era um templo móvel. E aí, quando construíram o templo, a presença de Deus ficou cravada no templo. Então Deus já não se manifestava no meio do povo. O povo tinha que voltar para onde? Para o templo. A presença de Deus estava só no templo. Então, essa questão do tabernáculo andar no meio, a presença de Deus junto com o povo, para onde o povo ia, o tabernáculo ia, e lá a presença de Deus estava. Quando construíram o templo físico, aí as pessoas que vinham atrás da presença de Deus. Quando Cristo encarnou, a Bíblia diz que Cristo tabernaculou, ou seja, Ele montou tenda no meio do povo. Ou seja, agora Cristo estava onde? Andando no meio do povo. O próprio Deus encarnado andando no meio do povo. Queridos, isso é maravilhoso. Então Cristo se esvaziou de sua glória visível para habitar conosco. Aquele que era cheio de glória se fez semelhante a nós, para que pudéssemos ser cheios da graça de Deus. O esvaziamento de Cristo abriu espaço para a nossa plenitude. Ele tomou forma humana, viveu como servo e abraçou a cruz, para que o vazio da nossa alma fosse preenchido pela presença do Espírito. Se esvaziarmos o coração de nós mesmos, Deus o encherá com o seu amor. Nada pode preencher o vazio da alma humana. Riquezas, prazeres, conquistas, nada pode preencher o vazio da sua alma. Só uma coisa: o próprio Deus, através do seu Espírito. É por isso que você vê pessoas desesperadas. É por isso que você vê pessoas que aos olhos humanos não falta nada para essa pessoa, e de repente você vê e ela tirou sua própria vida, por exemplo. Você vê pessoas que estão num nível muito alto de conquistas, de influência, de popularidade, de tudo, uma família abençoada, tudo, não falta nada. Mas a pessoa está com vazio dentro da sua alma, que parece que aquilo vai engoli-la. Somente o Espírito de Deus que pode preencher esse vazio da nossa alma. Sabe, meus irmãos, em Cristo encontramos a plenitude que o mundo não oferece. Nada enche o coração humano de verdade.
Cristo se esvaziou para preencher o que estava vazio em nós. Cristo se fez vazio para nos encher de vida, de graça e de verdade. Ele abriu mão de sua imunidade ao pecado, para que escapássemos da penalidade do pecado. A Bíblia diz que Cristo se fez pecador, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos perdoados por Deus. A Bíblia diz: aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós. A parte B do versículo de João 14 diz: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo entrou no mundo real, onde existe dor, onde existe culpa e onde existe tentação. Tudo aquilo que entra na criação está debaixo das mesmas leis, e Jesus, mesmo sendo Deus, ele se sujeitou e foi obediente e se sujeitou a tudo aquilo que esse mundo determina. O mundo caído determina. Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele poderia muito bem encarnar já adulto. Mas o que Ele fez? Ele se sujeitou. Ele veio nascido de mulher, como todo ser humano vem. E Ele passou por todas as etapas do desenvolvimento e do crescimento de um ser humano. Mesmo sendo 100% Deus, Ele não abriu mão de ser 100% homem. E Ele foi passando por todas as etapas do desenvolvimento humano. E nesse desenvolvimento Ele teve que lidar com todas as tentações, com todos os pensamentos, com todas as situações que um ser humano normal sofre nessa terra. E o interessante é que depois do batismo, a Bíblia diz, em Mateus 4, depois do batismo, ele saiu e foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. E você sabe da história, Satanás apareceu para ele e foi fazendo as propostas e tal. E no Evangelho de Lucas diz que, depois que Jesus repreendeu ele, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, deixou ele por um pouco. Essa expressão por um pouco afirma que não foi só essa vez que o diabo tentou Jesus. Sabe-se lá quantas vezes Jesus foi tentado. Era o Salvador. Se ele tivesse caído uma única vez em tentação, já era todo o plano. Então você pode imaginar o nível de investidura, o nível de envergadura do inimigo das nossas almas para frustrar o plano de Deus Pai. Então Jesus realmente foi muito tentado. Então, querido, ele nunca pecou, mas viveu cercado de pecado. Ele enfrentou tentações, lágrimas e sofrimentos para se identificar conosco e nos representar diante do Pai. E é por isso que ele tem toda a autoridade. É por isso que ele me entende, ele entende. Porque ele passou por tudo. Ele sabe exatamente o que um ser humano sente aqui nesta terra. Suas limitações, suas fraquezas, seus anseios. Ele conhece o nosso ser como ninguém. Porque ele se fez homem. Ele se fez carne. E viveu em nosso meio uma vida inteira. Cristo assumiu sobre si a penalidade que era nossa. Aquele que não devia nada, pagou tudo diante de Deus. Então ele estava totalmente inocente. E foi lá e resolveu pagar um escrito de dívida eterno que o ser humano tinha diante de Deus. E pagou. E por ele ter pago, hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de, por meio dele,
sermos perdoados dos nossos pecados e termos a vida eterna junto de Deus Pai. Junto de Deus Pai. Então, como não celebrar? Como não trazer à memória esse dia tão memoroso, tão único, do Deus encarnado e nascer, o dia que Jesus nasceu? Sabe, irmãos, isso é muito forte. Cristo se fez como nós, para nos fazer como Ele. Ele tomou a nossa natureza caída para nos dar a sua natureza restaurada. E o interessante é que nesse processo de condenação, Cristo também enfrentou algo único em toda a sua existência. Como Deus, junto ao Pai, na eternidade, Ele nunca soube em toda a sua eternidade o que era ficar longe do Pai, o que era ficar sem o Pai. E na cruz do Calvário, crucificado, o nosso Senhor experimentou a dor mais profunda que Ele poderia experimentar. Quando a culpa do pecado de toda a humanidade veio sobre Ele, o Pai, que não tem parte com o pecado, virou as costas para o Filho. A Bíblia diz que Deus é amor. Você imagina o quanto de amor que Deus tem pelo seu Filho. Mas mesmo assim, aquele pai teve força para abandonar o filho, porque o pai não tem parte com o pecado. E naquele momento, Cristo se deparou com uma sensação única e terrível, que nós não temos como mensurar, ao ponto dele começar a gritar lá na cruz: meu pai, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Mas, pelas suas pisaduras, hoje, nós somos sarados. Nós somos sarados. Sabe, meus irmãos, quem quer reinar com Cristo no céu, precisa ter Cristo reinando nele aqui na terra. Quem quer morar com Cristo, quem quer viver a eternidade com o Senhor, na glória, precisa carregá-lo aqui na terra. Precisa se aliançar com Ele e entender a profundidade desse grande milagre, que é Deus se fazer carne. Porque Ele não veio só fazer um grande milagre, um maior milagre. Não, com esse maior milagre veio junto a redenção, a justificação, a oportunidade do ser humano ser salvo da condenação eterna e pagar o escrito de dívida que o ser humano não tem condição de pagar. Por isso, hoje, todo ser humano, independentemente de quem seja, de cor, raça, credo, todo ser humano precisa, para ter a vida eterna, reconhecer que o Deus eterno se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Foi para a cruz, pagou um preço que a humanidade não tinha condição de pagar. Mas depois da cruz, no terceiro dia, Ele ressuscitou. E depois que Ele ressuscitou, toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra foi dada a Ele. E hoje o nosso Senhor centraliza a presença dEle no trono à destra do Pai. Só que Ele não deixou a gente órfão. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar para vocês do meu Espírito. O Pai vive na glória, no trono. O Filho vive à destra do Pai. E o Espírito do Senhor vive dentro dos nossos corações. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa do Espírito de Deus. O Espírito de Deus está no mundo, está na terra, nos corações daqueles que andam debaixo do senhorio de Cristo. E é por isso, e por tantas outras coisas,
que nós precisamos sim e devemos celebrar esse maior milagre. A encarnação não é um enfeite de Natal, é o centro da fé. Deus se fez homem porque Ele se tornou pobre para nos enriquecer, Ele se esvaziou para nos encher, Ele abriu mão da sua imunidade para nos libertar da penalidade. A glória desceu, a graça apareceu e a salvação chegou. Aleluia, 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 aleluia. O céu veio à terra para que a terra pudesse voltar ao céu. E a vida só encontra sentido quando encontra o Deus que se fez carne. Esse é o verdadeiro Natal. E nós possamos celebrar o verdadeiro Natal. Possamos celebrar esse maior feito de todos os tempos da história da eternidade. Deus se fez carne e habitou entre nós. E até hoje, nós vemos a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, nos concedendo saúde, nos concedendo graça, providência, cuidado. Nós vemos a glória de Deus, do Deus vivo e fiel. E é a esse Deus que nós celebramos esses próximos dias. É a esse Senhor e Salvador Jesus que a Paz Church celebra e comemora a vinda dele. Se é no dia 25 ou não, já é uma outra questão. Mas o fato é que ele veio para nos salvar. E hoje nós podemos comemorar a salvação eterna por meio de Cristo. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia! Aleluia! Quero orar com você nesse momento.